Louvado seja Deus, que noite maravilhosa, graça e paz de Jesus a todos, amém? Fiquei até emocionado, né? Como é que eu vou pregar assim emocionado, né? A Lilian chorou, todo mundo aí, muita gente aí chegando às lágrimas, né? Com esse testemunho lindo, mas é isso que Deus faz em nosso meio, mês da família. O pastor falou comigo há poucos dias, dizendo, rapaz, pelo menos foi isso que eu entendi. Eu não me lembro de ter tido assim um mês dedicado à família em nossa igreja. Então, que seja o primeiro ano de muitos, né? Eu creio que a igreja tem sido abençoada por Deus com esses momentos e eu creio que é momento de crescimento para todos nós. Mas, meus amados, nós estamos aí no encerramento do mês da família. E para nós todos aqui, hoje é um dia muito especial, primeiro porque é o domingo, dia do Senhor, né? Dia de adorarmos o nosso Deus, dia que a gente desperta assim com a alegria mais intensa, porque nós vamos encontrar o povo de Deus na grande assembleia, dedicar o nosso tempo a Deus. E também hoje é um dia muito especial também, como o pastor falou, e eu fiquei pensando ali quando ele disse, não sou eu que estou completando 73 anos, eu pensei ali comigo, nem juntando eu e ele, as idades não daria 73. Eu pensei ali, né? Mas que bom termos esse tempo de alegria, esse tempo em família. Para mim, eu considero ser um tempo em família. Você que está conosco, primeira vez estou vendo ali meu querido amigo, irmão Leonardo, está aqui nos visitando, falou, pastor, domingo eu vou lá, sempre passo o link das pregações, e ele assiste, então está conosco aqui, seja muito bem-vindo, assim como todo e qualquer irmão que esteja e amigo que esteja nos visitando no dia de hoje. Bom, amados, mês da família, um mês muito especial para todos nós, né? Nós tivemos aqui falando sobre a família, fundamentos bíblicos da família. Cristo é o nosso fundamento. Nós tivemos esse tempo falando sobre pastor Paulo abriu, né, dia 5 de maio, dias 12 e 19, pastor Sandro pregou papéis e responsabilidades na família, e dia 19 ele pregou comunicação e resolução de conflitos na família. Se você não acompanhou, você pode ir lá no nosso canal no YouTube acompanhar essa série de mensagens para a família. E hoje nós vamos trabalhar o tema oração e espiritualidade na família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, vamos falar hoje dos versos 12 ao 17. Muito embora Paulo não escrevesse essa carta diretamente para famílias, para casais, mas ele escreve para uma igreja que estava sendo assolada por falsas doutrinas ensinadas, e você pode até mesmo conferir isso nos versos, capítulo 2, no verso 8, e também do 16 ao 23. Então Paulo escreve porque ele recebe um relato de Epáfras, um companheiro dele que provavelmente foi ele quem fundou a igreja ali em Colossos, uma igreja que estava sendo admirada e muito conhecida pelo seu modo de agir, pelo seu modo de trabalhar, seu modo de manifestar sua fé em Cristo Jesus. Entretanto, esses que estavam espalhando falsas doutrinas, eles diziam que Cristo não era suficiente, como se você pensasse assim, não, aceitei a Cristo, mas eu tenho que fazer uma mandinga aqui para a coisa funcionar. Não é só oração, não, você tem que dar 7 pulinhos para a coisa realmente dar certo na sua vida. Não, Paulo vai defender isso, dizendo, olha, a nova vida que os cristãos têm, por estarem unidos com Cristo, essa vida se manifesta especialmente no amor de uns para com os outros. Está lá no capítulo 3, de 12 a 14, que nós vamos já ler essa passagem. Então, é interessante que essa passagem aqui, ela está entre a exortação que Paulo começa no capítulo 3, no verso 1, ele começa a exortar aquele povo à santidade. E aí ele vai até o verso 11,
trazendo essa exortação, dizendo, olha, para que vocês estejam firmes e não se deixando-se ser levados por o engodo desses falsos mestres, vocês devem se despir, como ele diz no verso 9, se despir do velho homem. Verso 10, vocês devem se revestir do novo homem, e ele diz também no verso 10 que você deve se renovar para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, se você observar bem no contexto posterior, ou melhor, posterior, verso 18, ao que nós vamos ler agora, o posterior, nós vamos do 12 ao 17, ele vai falar para as famílias, ele vai falar para homens, ele vai falar para as mulheres, ele vai falar para filhos, ele vai falar para os servos também. Então veja que Paulo, ele está trazendo uma carta que não, ele está escrevendo uma carta que não era uma carta diretamente voltada às famílias. Mas como que nós vamos ler hoje esse texto, que nós vamos ler já já, e o que a gente pode aprender e aplicar nas nossas vidas, dentro daquilo que era o propósito de Paulo para a igreja. Porque a igreja, ela é formada por famílias. Então vamos ver o que Paulo está ensinando à igreja nesse momento aqui, nessa carta. Eu queria que você ficasse de pé, pedir a gentileza de você ficar de pé mais uma vez. Nós vamos ler o texto que se encontra no capítulo 3 da carta aos Colossenses, a partir do verso 12. Estou usando a versão Almeida século 21. Talvez você encontre alguma diferença aí dentro daquilo que você vai ouvir, mas ouça com atenção. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Verso 14. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Verso 17, último. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Senhor, muito obrigado. Eu quero pedir que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite, que a Tua mão de poder esteja sobre nós, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a nossa igreja. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Tema para hoje: oração e espiritualidade na família. Podemos cultivar um lar repleto de oração e amor? Essa é a pergunta que eu já inicio fazendo a você. Coloca no seu coração, coloca na sua mente. Podemos cultivar um lar repleto de oração e amor? Mais algumas questões que eu trago para você. Se você puder anotar, gravar na sua mente, faça isso. Qual a importância de termos uma família que tenha plena oração e amor? Qual a importância disso para você? Será que você se importa com isso no seu dia a dia? Será que na sua vida você se importa com o seu trabalho, com o seu carro, com a sua casa? Mas e a questão da espiritualidade e oração, amor, dentro da sua família? Isso é importante? Uma outra pergunta: você já percebeu ao seu redor uma família sem esses conceitos? Vou afunilar mais ainda. Será que você pode fazer rapidamente uma análise e perceber se a sua família tem faltado esses conceitos?
Eu quero iniciar esse momento desse sermão com uma citação do grande Jay Adams, um grande mestre na área de aconselhamento bíblico. Veja o que ele diz, logo no primeiro capítulo do livro, de um dos livros dele, vai dizer assim: não enganemos a nós mesmos. Em sua maioria, os lares cristãos ficam lamentavelmente aquém dos padrões bíblicos. E todos sabemos muito bem disso. Então, talvez devamos começar fazendo esta pergunta: como é um verdadeiro lar cristão? É um lugar onde reinam continuamente a paz e o silêncio, a tranquilidade e a alegria? É claro que não. O primeiro e mais importante fato a recordar sobre um verdadeiro lar cristão, como Jackson falou agora há pouco junto com Renata aqui, é que ali vivem pecadores. E aonde há pecadores, tem pecados. Aonde há pecadores, tem problemas. Não é diferente como dentro das igrejas. Portanto, não se assuste, eu quero convidar você para irmos juntos, olhando para a nossa ideia central para hoje. A vontade de Deus para as famílias é que vivamos o amor e a espiritualidade por meio de um coração completo da palavra de Cristo Jesus. Vou repetir. A vontade de Deus para as famílias é que vivamos o amor e a espiritualidade por meio de um coração completo da palavra de Cristo. Eu convido você, olhando para a sua Bíblia, já anotar o primeiro ponto dessa mensagem. Dois tópicos apenas 2 pontos que eu quero trabalhar. Primeiro, a vontade de Deus em nós, em nosso lar e na igreja, versos 12 a 15. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Verso 14, e acima de tudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E o verso 15, ele vai dizer: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Queridos, como família cristã, somos o quê? Eleitos de Deus. Aleluia, amém? Eleitos de Deus. Se você puder conferir isso num outro momento, Efésios 1, de 3 a 10, vai falar sobre isso. Nós somos eleitos em nosso Deus Pai, pela ação por Cristo Jesus. A posição que Deus dá aos crentes traz responsabilidades. Nossa identidade em Cristo nos traz a necessidade de agir como povo eleito seu. Fomos chamados por Cristo um dia, você se lembra muito bem, quando você foi tirado lá das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Mas você pensa que é só isso? Não! A vida cristã ela é desenvolvida ao longo do tempo. Ao termos conhecimento de quem somos em Cristo, o importante agora é o quê? Assumirmos agora o quê? A forma de modelo de quem? Cristo Jesus. Nós não estamos a passeio nesse mundo. O mundo olha para mim e olha para você, como ali vai um crente, ali vai uma irmã, ali vai um cristão, ali vai um servo de Deus, ali vai um evangélico, ali vai um Bíblia, como dizem na gíria. Mas o que você tem apresentado como modelo de Cristo, como família de Deus e igreja do Senhor? Os eleitos de Deus, eles mostram o quê? Amor de Jesus. Veja algumas características de um coração cheio de amor. Veja no verso 12. É um coração cheio de compaixão. O que é compaixão? Um coração de misericórdia. Compaixão profundamente sentida aos necessitados. Estamos passando esse grande problema lá no sul do país. Temos que ter compaixão por aquele povo. Compaixão por aquelas vidas que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Isso é compaixão. Outra característica de um coração cheio de paixão, de amor, bondade.
Está no verso 12, se você acompanhar no seu texto aí, você vai ver compaixão, bondade. O que é a bondade? É refletir o que recebe de Deus aos outros. Deus foi bondoso para comigo e para com você. Deus foi bondoso para com a sua igreja. Ele deu o seu filho, o único filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é bondade de Deus em nossas vidas. E essa bondade não é para ficar somente para nós. Ela é para ser distribuída por aqueles que precisam. E principalmente começando para os dentro de casa. Humildade. Mortifico meu eu e expressa um senso de inferioridade. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele vai dizer, o crente deve julgar o outro superior a si mesmo. Então, características de um bom coração amoroso, verso 12, deve estar revestido de compaixão, bondade e humildade. Mas tem mais, mansidão. E o que é a mansidão? Manso, ser manso é considerar os outros a ponto de abrir mão de um direito que é seu. É não ser sempre aquele camarada ou aquela irmã que diz assim, eu estou na razão, eu tenho a razão, eu quero que se cumpra porque eu tenho direito a isso. Não, seja manso e dê a vez para o outro. Mais uma coisa que Paulo traz aqui, paciência. Na versão Almeida, a corrigida e fiel, traz longanimidade. Aquele que suporta a conduta errônea sem entregar-se a uma crise de fúria, nem desejar a vingança. Paciência. Sede paciente com todos, assim como o Senhor tem sido conosco também. Paulo aqui se utiliza de questões não palpáveis, mas são demonstradas também na prática. Por isso, devem ser trabalhadas na vida do cristão e principalmente dentro da igreja do Senhor. E se é para ser trabalhado dentro da igreja, primeiro temos que trabalhar isso dentro das nossas famílias. Amados, verso 13, ele convoca os crentes agora a uma prática. Ele vai dizer, olha, suportando e perdoando uns aos outros. O suportando aqui é o coração repleto dos requisitos do verso 12. Possibilitar a tolerância. Ele vai dizer, perdoando uns aos outros, somente olhando para Cristo Jesus, podemos exercitar entre nós o perdão. Ah, pastor, eu não perdoo esse tipo de coisa comigo. Pois creia que Jesus perdoou tudo isso que você fez com ele na cruz do Calvário. Ah, pastor, pode fazer tudo comigo. Às vezes a gente enumera, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer... Agora, se tocar nisso, eu não perdoo. Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa a falha do outro, eu ouso dizer que nós não entendemos nada do perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não sei se eu estou errado nisso. Mas se eu disser, eu não tolero que o Flávio faça isso comigo. Mas eu estou volta e meia fazendo o que o Flávio fez comigo com várias pessoas. Mas eu não tolero. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, verso 13, parte A, vai dizer, suportando e perdoando uns aos outros. Assim como o quê? O Senhor vos perdoou também, fazer o quê? Perdoai também. É interessante que quando vivemos em paz e temos corações gratos pelo que Cristo fez e representa a sua igreja, o Evangelho é quem sai ganhando. Quando eu perdoo um irmão que fez algo que eu não gostei, quem sai ganhando não sou eu, não é o irmão, é Cristo Jesus que é glorificado. E o diabo é envergonhado. Amém? Louvado seja Deus. E isso começa dentro das nossas famílias. E muitas vezes isso está faltando dentro das nossas casas. E faltando dentro das nossas casas, isso vai reverberar onde? Na sociedade. Um dos primeiros locais que isso vai aparecer aonde? Dentro da igreja. Eu sou turrão dentro de casa, eu brigo com a minha esposa por qualquer coisa, eu não aguento ver o irmão ou a irmã fulana fazer ou falar qualquer coisa que eu já vou em cima e quero fazer a mesma coisa que eu faço em casa. Então, para que isso não fuja para a sociedade, tratemos em casa. Família com espiritualidade, amor, carinho, cuidado mútuo. Isso reflete na sociedade. E é isso que todos estão olhando para mim, para você e dizendo assim, lá vai o pastor.
Lá vai o irmão que canta no louvor, lá vai a irmã que louva todo domingo, olha lá ela o que está fazendo. Lá vai a filha do pastor, o filho do pastor. A sociedade olha para nós e nós temos que dar a resposta de modelo de Cristo Jesus. Não o meu modelo do Rogério, o brigão, o fortão, o valentão. Não, o modelo de Cristo Jesus. Misericórdia, mansidão, bondade, humildade, domínio próprio. Tudo isso Paulo vai dizer aos Gálatas também, lá em sua carta. Amados, lá no início o autor, ele vai dizer o seguinte, verso 12, revesti-vos de um coração cheio disso, daquilo. Amados, revesti-vos, a palavra no original tem o sentido de entrar em uma veste. É eu me despir daquilo que sou eu e colocar uma capa que não é minha. Aquilo que é de Cristo Jesus. Aquilo que é próprio de um coração bondoso, amoroso, manso. Só conseguimos atingir a este estágio se olharmos para os versos 9 e 10 do contexto acima, onde ele diz, não mentais uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Verso 10 ele vai dizer, revestiste de quê? Do novo homem. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo diz a Coríntios, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu não sou o Rogério do passado. Eu sou o Rogério hoje, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é assim que eu e você devemos ser dentro de casa. É isso que eu e você devemos mostrar, que as nossas atitudes apresentadas na igreja, na escola, no trabalho, reverberam assim, porque eu começo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Revestir-se, despir, ou seja, despojar do velho, revestir, entrar numa roupa nova e renovar o que? A nossa mente, o nosso coração, em quem? Em Cristo Jesus. Paulo vai falar aos Romanos também, capítulo 12, versos de 1 a 2, ali você compreende muito bem o que eu estou falando. Amados, somente em Cristo poderemos cumprir a vontade de Deus em nós. O mundo precisa ver em quem está a espiritualidade em nosso lar. O mundo precisa olhar para mim e saber, ali vai um cristão, ali vai um modelo de Cristo. Aquele Cristo das Escrituras que o mundo não lê, ele vai ver na sua vida, é no trato com a sua família, é na mansidão, na compaixão, na bondade, na misericórdia, na graça que você trata os seus familiares. Famílias, precisamos cultivar um lar de oração e amor para quê? Para a minha glória? Para o pastor? Para o diácono? Para o irmão da recepção? Não, para a glória de Deus. É para isso que nós buscamos viver uma vida de oração e de amor. Mas o coração que Deus quer em nós deve ser doutrinado continuamente. Alcançamos da seguinte forma: primeiro nós vimos que a vontade de Deus em nós, no lar e na igreja. E agora nós vamos para o segundo e último ponto. A palavra de Deus em nós. Versos 16 e 17. Veja que Paulo vai dizer: a palavra de Cristo habite como? Ricamente em vós. Em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Paulo, ele escreve como os cristãos deveriam se portar no trato e na convivência uns com os outros, para que vissem naquela igreja, e essa igreja é elogiada por Paulo, e é uma igreja perseverante em santidade. Irmãos, uma igreja perseverante em sua santidade, ela é composta de famílias com uma vida plena em sua espiritualidade. Você consegue compreender isso? Uma igreja perseverante em santidade
As pessoas olham e dizem assim, ali é um povo que é separado de fato por Deus. Ela é composta de famílias com uma vida plena em sua espiritualidade. E eu e você temos uma responsabilidade tremenda quanto a isso. Porque se eu não oro em casa com a minha família, se eu não faço um tempo de adoração em família, como que eu vou reverberar isso? Como que eu vou trazer isso para dentro da minha igreja? Amados, Paulo agora ele trata do que é necessário para que os cristãos alcancem o alvo de suas recomendações. Como que o cristão vai alcançar esse alvo? Alguém ousaria me dizer? Verso 15, verso 16, aliás, ele é muito claro. A palavra de Cristo em nós. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. No original, ela tem o sentido de deixar morar. Não convidamos para morar em nossa casa quem de fato não nos ajude. E a palavra de Deus é o contrário, a palavra de Deus habitando em nós, ela só tem a nos ajudar. Quem não nos traga alguma vantagem, por que vai habitar no seu coração? Não somente deixar morar, mas o texto em seu original quer dizer que isso deve ser de forma rica e abundante. Sabe o que é a palavra de Deus rica e abundante em nossas vidas? É em tudo que eu pensar, em tudo que eu agir, em tudo que eu olhar, eu encontrar Cristo Jesus. Veja o que ele diz, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 1 do capítulo 3, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o que? As coisas que vêm da onde? De cima. Buscai aquilo que vem diretamente dos céus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Onde Cristo está o quê? Assentado à direita de Deus. Ele vai no verso 2, ele continua, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são terrenas, nas que são da terra. Então, queridos, só há um jeito da nossa família ser uma família alcançada em espiritualidade, em amor, em oração. É quando a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, no meu coração. Se há algo que devemos trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, no tempo chamado hoje, é a palavra de Deus, sem brincadeira, sem achar que nós estamos enganando a nós mesmos, ou enganando ao cônjuge, ou ao pai, ou ao filho. Não, é a palavra de Deus fluindo em nós, e eu dou graças a Deus, porque essa igreja é uma igreja que nos incentiva a leitura da palavra. O pastor tem aí os planos de leitura bíblica, tem uma turma acompanhando, então entra nessa turma para que a palavra de Deus habite ricamente. Pastor, mas eu não entendo nada disso que eu leio. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe guie, lhe oriente, lhe ilumine a entender, a compreender as verdades que foram registradas pelo Senhor através de homens. Amados, a questão é o que ou quem tem tomado conta do meu coração de forma rica ou ricamente falando. Inúmeras coisas podem estar preenchendo o espaço da palavra de Deus hoje em seu coração. Um projeto, um relacionamento ou um vício. Convido você hoje, coloca no altar do Senhor, em nome de Jesus, não queira mais isso, que a palavra de Deus flua no seu coração. De tal forma que se você for espetado, esfaqueado, flua a palavra de Deus de dentro de você. Vivemos em tempos que as ofertas do mundo são tão grandes, são tão vantajosas, que eu fico temeroso que muitos de nós possamos trocar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, por aquilo que é material. E sabe quando nós fazemos isso? Quando nós não estamos ricos, cheios da palavra de Deus em nós. Quando nos falta a ação, o poder, o dirigir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós começamos a cambiar, digamos assim, com as coisas que não são eternas, em detrimento daquilo que é o material, aquilo que meus olhos veem, e muitas das vezes nos dominam, aquilo que é vantajoso. Isso pode influenciar diretamente no que estamos
oferecendo e ofertando a Deus. O que você tem ofertado a Deus? Conversava hoje um pouco com a minha esposa sobre eu não consigo entender alguém que diz assim, eu oro, mas não leio Bíblia. Eu sou um homem de oração, mas não leio Bíblia. E o que você tem orado a Deus? Quando eu leio o Salmo 37, eu vejo, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Se eu não leio Bíblia, eu oro, apenas oro, eu vou dizer assim, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, mas primeiro de tudo eu tenho o quê? Que agradar ao Senhor naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu leio, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu planejo, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Cuidemos, pois, um coração vazio terá argumentos vazios para dialogar com Deus. Queria que você gravasse bem essa frase. Um coração vazio vai ter argumentos vazios para dialogar com Deus. Então, se você diz que não lê Bíblia, mas ora, veja quais são os seus argumentos diante de Deus. Um coração vazio terá argumentos vazios para dialogar sobre, ou com o mundo, sobre Deus. O que você vai dialogar com o mundo sobre Deus se o seu coração está vazio? A palavra não habita ricamente no seu coração. O mundo que precisa ouvir de Deus e precisamos estar afiados para isso. O habitar de forma profunda, plena da palavra de Deus em nós, nos dá maior poder de testemunhar de Deus, primeiramente, aonde? Em nossos lares, onde o pastor David Merck sempre fala, né? Onde as máscaras caem primeiro. Onde eu conheço quem é minha esposa e minha esposa conhece quem sou eu. Eu não tenho como enganar. O resultado da palavra habitar em nós, verso 16b, ensino e aconselhamento mútuo. É impossível ensinarmos aos outros com sabedoria sobre Deus se não estamos perto de Deus. Um doente não pode curar o outro doente. Um cego não pode guiar o outro cego. Da mesma forma que o crente fraco, que não tem um coração guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra, não terá sabedoria do próprio Deus para ensinar ou aconselhar ninguém. Nem dentro de casa, nem no trabalho e principalmente dentro da igreja. Irmão, estou precisando de um conselho. Você vai ouvir só ladainha, só coisa que não tem nada a ver com Bíblia. Se o irmão não for espiritual, se a palavra de Deus não habitar ricamente na vida dele, você só vai ouvir o seguinte, fez isso? Faz também, dá o troco. Não, meu irmão, coração manso. Não, meu irmão, coração humilde. Não, meu irmão, seja misericordioso. Procure a paz. É isso que você tem que ouvir quando você procura um irmão e pede um conselho. A forma de ensinar e aconselhar uns aos outros, versículo 16, parte C, era comum naquele contexto que algum movimento de heresia levasse uma nova proposta de cântico aos crentes de Colossos. Certamente tinha a ver com o que Paulo combatia em Corinto, em relação à necessidade de ordem no culto. Hinos e cânticos espirituais. Era com hinos de ações de graças a Deus, inspirados, que Paulo exortava que os crentes dali se tratassem. Como é bom e quão suave é quando os irmãos estão em comunhão. A forma como nos dirigimos aos nossos com louvor tem implicações de como nos relacionaremos com o próprio Deus. A forma como eu lido com o Pinheiro, a forma como eu trato o Suelton, vai dizer muito da forma que eu tenho de relacionamento com Deus. Bons relacionamentos entre os da família, por meio da riqueza da palavra, que habita em nós, apontam diretamente para quem é o Deus que nós dizemos servir. Se eu e você não mostrarmos isso na prática, não adianta de nada. O outro resultado da palavra de Deus em nós, verso 17, aqui eu caminho para o encerramento, é fazermos tudo, não é alguma coisa, em nome de Jesus, e a Ele darmos o quê? Graças. Verso 17, ele vai dizer, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras,
quer por ações, servindo ao próximo, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Cristo, é nele que todas as coisas se convergem. Vemos isso no capítulo 1 aqui de Colossenses mesmo. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que falamos, não só o que falamos, mas o que fazemos também. E fica para a nossa reflexão, para o dia de hoje, como você tem cultivado um lar de oração e amor. Mateus 12:34 vai dizer que a boca vai falar o que o coração está cheio. Quando nossa boca profere palavras de bênçãos, de encorajamento aos outros, ao demonstrar o amor do Pai que está em nós, é isso que Deus quer ver em nós. O coração que Deus quer ver em nós é um coração que habita o quê? A palavra dEle. Verso 17, parte B, devemos fazer tudo isso em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Foi Ele que veio ao mundo, sofreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, não foi outro, para nos trazer a paz que o mundo não dá, e termos famílias ricas em oração e amor. E com isso, a espiritualidade florescendo, fluindo na família de Deus, a começar em nossos lares. Encerrando, eu queria novamente citar a ideia central do texto. A vontade de Deus para as famílias é que vivamos o quê? O amor e a espiritualidade por meio de um coração completo, rico e pleno da palavra de Deus.